Bom, pessoal, o estudo da segunda posição relativa, que é a posição relativa entre reta e circunferência. Então, esse estudo é disparado o que mais aparece nos nossos concursos, tudo bem? Então, prestem bastante atenção, porque aqui você tem dois tipos de abordagem, tá legal? Então, vamos lá. Aqui você tem uma circunferência lambda, e esta circunferência lambda ela possui equação reduzida x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, e isso igual ao raio ao quadrado. E você tem uma reta R escrita na sua forma geral. Então tá aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Dadas a equação de uma circunferência e a equação de uma reta, como nós podemos determinar a posição relativa entre esses dois entes geométricos? Bom, a posição relativa entre a reta e a circunferência, ela pode ser descrita somente por três casos. Ou a reta ela é exterior ou externa à circunferência, ou a reta é tangente à circunferência, e ser tangente, você tem aí um ponto de interseção que nós sabemos que sabemos que é o ponto de tangência, ou a circunferência reta possui dois pontos de interseção. Então, lá da geometria plana, você já estudou que quando uma reta intercepta uma circunferência em dois pontos, essa reta é chamada de reta secante. Tudo bem? Então, o que está por trás desta posição relativa, galera? Bom, você tem dois métodos para você descobrir essas posições relativas. Então, vou escrever aqui, olha, primeiro método, tá bom? É o método mais intuitivo, tá legal? Este método aqui resolve todas as questões deste tipo. Tá bom? Então, dada a equação da circunferência e a equação da reta, como é que você, através desse primeiro método, determina a posição relativa entre reta e circunferência? Você vai resolver, eu vou escrever aqui para você, ó. Você vai resolver o sistema de equações formado por estas duas equações. É isso aí, galera. Você vai resolver este sistema formado por essas equações. Formado pelas duas equações. E eu te digo mais. Quando você resolve este sistema, você vai encontrar como resposta inicial, você vai encontrar o que? Sempre, galera, você vai encontrar uma equação, legal, do segundo grau. Então, você quando resolve este sistema de equações, tá legal? Você vai encontrar uma equação do segundo grau, tá legal? Encontrada esta equação do segundo grau, simplesmente você vai fazer a análise do discriminante desta equação do segundo grau, do delta, perfeito? Então, se o delta desta equação do segundo grau, resultante da resolução desse sistema, se o delta for positivo, galera, então você tem que a circunferência e a reta, elas se interceptam em dois pontos, já que você já estudou lá na equação do segundo grau, quando o delta de uma equação do segundo grau é positivo, você tem duas raízes reais e distintas. E essas raízes vão te dar aí a abscissa do ponto de interseção ou a ordenada, dependendo de como você vai resolver. Então, se o delta desta equação do segundo grau for positivo, reta e circunferência são secantes. Ou a reta é secante, tá legal? Secante. Reta secante à circunferência. Por outro lado, se o delta for igual a zero,
perfeito, então você pode dizer que esta reta ela só possui uma interseção com a circunferência lambda, ou seja, se o delta for igual a zero, a reta é tangente à circunferência. E por fim, se o delta, moçada, for negativo, então você tem que não há interseção entre essas duas curvas, então a reta é exterior à circunferência. Aí deixa eu colocar bonitinho aqui, ó, para ficar preciso para você. Ela é secante à circunferência lambda, ela é tangente à circunferência lambda e ela é exterior à circunferência lambda. Então está aqui o primeiro método, resolve aí todos os problemas de tangência, tá legal? Entre retas e circunferências. E aqui você tem uma situação muito explorada em concurso também de uma reta secante. Então este primeiro método de classificar, de descobrir a posição relativa entre reta e circunferência. Perfeito, galera? Vou escrever aqui de uma outra cor o segundo método. Você tem um outro método, uma outra maneira de verificar a posição relativa entre reta e circunferência. Tá legal? Vou colocar maneira aqui, ó. Então, seja a distância do centro da circunferência de centro C, seja distância de C até R, lembra da fórmula da distância do centro até uma reta? Isso é dado por quem? Módulo de AX do centro mais BY do centro mais C, isto fórmula da distância entre ponto e reta, só para te lembrar, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá legal? E Anderson, como é que a gente, usando a distância entre um ponto e uma reta, nós podemos classificar saber, né, essa posição relativa? Então nós temos três casos. Se a distância entre o centro e a reta R for maior que o raio, se essa distância entre o centro e a reta for maior do que o raio, ó, perceba que se eu traçar a distância do centro até a reta R, aqui, ó, esta reta R exterior, você percebe que vai dar uma medida maior do que o raio. Então a reta ela é exterior à circunferência. Tá legal? Em alguns casos é a forma mais prática, tudo bem? Então, se a distância, galera, entre o centro e a reta R for igual ao raio, então a reta ela é tangente à circunferência. Então vou colocar aqui, ó, tangente a lambda. Perfeito? E por fim, se a distância entre o centro e a reta for menor do que o raio, então você pode dizer que a reta ela é secante a lambda. Tá legal? Então estão aqui os dois métodos para você descobrir a posição relativa entre reta e circunferência. É isso daqui que é bastante cobrado em concursos. Perfeito?